Fala galerinha de casa, beleza? A gente está aqui de volta com o canal, dessa vez cheio de atividade, cheio de surpresa e com muito mais pessoas. O Flavinho não pôde estar aqui hoje, mas eu vou estar junto com essa galera aqui desenrolando com vocês. E para começar, a gente vai para a nossa brincadeira da semana. A brincadeira da semana é o toque no joelho. Como é que funciona essa brincadeira? Um oponente de um lado, um oponente do outro, agachou, botou a mão no joelho. E a brincadeira é simples. Um vai tentar encostar a mão no joelho do outro. Vai ter um tempo determinado. Quem conseguir encostar mais vezes a mão no joelho, vence a brincadeira. O vencedor deles quatro vai disputar comigo. Tchau, 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 tchau. Não foi no final? Não, meu não. O meu foi. Três. Ai. Acabou aí. Dois. Quatro. Bateu, três. Oh! Delicadeza. É. Vem, filha, vai! Não foi! Tira a mão dele, Rafael! Eu tô meio criativa. Dois! Três! Isso não se vale, você tá falando. Chega! Eu fui feio! Ai, Júlia, para! Eu não tava meu braço! Dois! Três! Agora você tá fazendo, amor. Dois, três. Cara, nem sei quanto é que eu tô. Caraca. Foi? Ah! Dois, três vezes. Acabou. Você ficou meio... Eu ganhei! Eita! Gente, já vou esperar, tá? Vai. Eu tinha que ganhar, gente. Imagina se ele perdesse. Vem cá, todos os meus perdedores. E a Cadê? Eu vou ir da Rafaela. Eu vou ir da Rafaela. Beijinho pra vocês. É mole? E aí, beleza? Hoje no vídeo a gente vai estar estreando um novo quadro. E esse quadro se chama E aí, galera? Essa galerinha que está aqui com a gente hoje vai estar desenvolvendo temas, vai estar desenvolvendo pensamentos que hoje em dia são muito populares na internet, são muito populares no meio da igreja, no ambiente da igreja, mas que fica às vezes complicado de ter uma explicação mais profunda. Esse vai ser o nosso objetivo, tentar entrar na mente adolescente, ver o que esse povo entende sobre determinados temas. O tema de hoje vai ser o reino de Deus. E sobre esse tema a gente vai estar conversando com o Lucas, Oi, gente. com a Rafaela, Oi, gente. com a Júlia Oi. e o Matheus. Aí, galera. Vocês não estão vendo dobrado, eles são gêmeos. Bom, galera, o tema de hoje é o reino de Deus.
E eu queria começar perguntando para vocês se vocês entendem o que é um reino. O que vocês acham que é um reino? Assim, eu acho que é um lugar, né, onde tem o rei e as pessoas têm que servir. Os súditos são obrigados a servir, a estarem à disposição do rei, entendeu? É isso que eu penso. Contexto geral, todo mundo pensa dessa forma? Sim, Alguém... Tem que ter guerreiros, entendeu? Uma certa hierarquia. É, uma hierarquia. Bom, então assim, isso realmente é um reino. Um reino é composto de tudo isso. Só que um reino, para ser reino, tem que ter mais do que isso. Um reino, para ser reino, ele tem que ter rei. Além do rei, ele tem que ter as determinações do reino, ou seja, ele tem que ter a lei que o rei vai estabelecer. Ele tem que ter o poder que vai estar ensinando, trabalhando naquele reino, entendeu? Que vai estar operando, tornando aquele reino funcional. E ele vai ter que ter aquela galera que vai estar executando e buscando sempre estar fazendo a lei do rei se cumprir. Como, por exemplo, ele falou que os cavaleiros, né, que iam lá, a nobreza, que era quem ajudava o rei a formular as leis, as normas. Bom, e a respeito do nosso tema, o reino de Deus, vocês acham que o reino de Deus é algo muito diferente de um reino? Não, porque no reino, no reino de Deus, o rei é Deus, literalmente. O reino de Deus é tipo composto por súditos, por guerreiros que seríamos nós. Que então também existe uma hierarquia nesse reino de Deus. Sim, eu acho assim que não é muito diferente, porque a gente também serve a Deus com o nosso trabalho, com os serviços, entendeu? E a gente... Mas existe uma diferença que agora não existe escravos de Deus, sabe? Então, somos filhos de Deus e fazemos por amor, não por obrigação. Então assim, podemos resumir que no reino de Deus existe um rei, que é Deus. Existe, da mesma forma que no reino normal, existe a nobreza, né? Abaixo da nobreza a gente tem as mais variadas classes, né? A gente tem o que poderia ser, vamos usar a figura do reino antigamente. A gente tem de repente um fazendeiro e a gente tem um plebeu, que é alguém que de repente fazendo uma analogia, alguém que está chegando agora e alguém que está mais antigo. Não. Será que é mais ou menos assim que vocês pensam ou diferente? Eu acho que para Deus não existe isso, sabe? Ele vê o coração, ele não vê o templo, ele não existe nobreza. Para Deus, assim, não existe gente que tá maior. Eu não creio que no reino de Deus existe essa hierarquia. Não existe isso. É só que o todos rei. têm a mesma importância, mesmo que Mas existem que as funções diferentes. as No funções reino diferentes. hoje, no caso, né? Tipo assim, reino de Deus falando do céu, do paraíso, do futuro, aí já é uma coisa diferente, né? É uma coisa tipo... E também depende está da servindo pessoa da mesma também. forma. Depende, cada um vai querer servir de um jeito que agrade. Talvez não que agrade um mais, porém um vai servir de um jeito que vamos dizer melhor ou diferente, entendeu? Dentro da sua linha, né? Por exemplo, se um sabe tocar uma música, vai servir tocando uma música. Se o outro sabe falar melhor, ele vai servir E aí vai falando. acabar diferenciando cada pessoa. Eu vejo, sabe, só o rei e os servos. Não vejo mais nada. Não vê hierarquia, Não né? vejo, eu não sabia isso. Não vejo essa divisão, nobreza, nada disso. É Deus e os servos. O rei e os servos apenas. Vejo galardões diferentes, só que isso no futuro. Aí tá a questão, a Já diferença do reino de Deus na Bíblia, assim, que fala às vezes do reino de Deus, tá falando do futuro, fala que não vai entrar no reino de Deus, e fala também do reino de Deus do presente, do reino de Deus que a gente vive agora. Isso. Vamos agora falar um pouco a respeito da Bíblia, né? A gente tem diversos textos aí na Bíblia que falam a respeito do reino de Deus, né? Existem alguns textos que saltam à mente, assim, são muito famosos, como por exemplo, toda vez que eu perguntei a respeito de o que é o reino de Deus, a primeira coisa que alguém me respondia era: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no espírito.
É o primeiro versículo que salta na cabeça. E aí eu quero começar por esse versículo. O que vocês entendem quando a gente fala, quando a palavra de Deus fala isso? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Que acho que as pessoas antigamente associavam o rei com cheio de coisa, sabe? Com muito valor, com tudo pra comer, com tudo pra beber, sabe? O bem material. E eles associaram também a alegria a estar em banquetes, essas coisas assim, entendeu? Aí tá falando que é a alegria no espírito, entendeu? Essa é a nossa recompensa. De você se regozijar no Senhor, entendeu? Que pra Deus que Deus não se importa com bebida nem comida, Ele quer a sua alegria, seu paz, espírito, entendeu? Sei. Outro versículo que muita gente cita quando a gente fala a respeito do reino de Deus é um versículo... Um versículo que fala sobre a pérola, né? Jesus, ele, em Mateus capítulo 13, ele vem falando diversos textos a respeito do reino de Deus, e num deles ele fala o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um homem que negocia pérolas, e tendo encontrado uma pérola muito preciosa, ele vai, vende tudo que tem e compra essa pérola. O que vocês entendem numa analogia dessa, numa parábola dessa? Eu entendo como renúncia. Você deixar tudo que você tem pra conseguir aquilo. Porque pra gente conseguir a presença do Espírito Santo, a gente precisa se diminuir, sabe? Deixar o nosso eu de lado, deixar várias coisas que a gente queria fazer e pra conquistar aquilo, que é bem mais precioso que são bem preciosos. Sei. Agora, trazendo para o nosso ambiente, para a nossa vida, como é que a gente poderia fazer uma analogia dessa renúncia que você falou? Dessa questão de pérola que a Bíblia cita, esse texto da pérola que a Bíblia cita, em comparação com a nossa vida. É uma renúncia que a gente tem que fazer, mas como assim? Como renunciar? O que eu tenho que renunciar? As próprias vontades. É bem pessoal. As próprias vontades, assim, eu tenho vontade de beber água, eu tenho que renunciar. Não, as vontades, não, umas vontades que você pode fazer. Vamos supor que hoje em dia a internet é uma coisa muito assim, e às vezes você deixa o seu tempo de leitura da Bíblia, oração, conversar com Deus, e você tá na internet, tá mexendo, tá conversando, e você acaba esquecendo. Então você podia renunciar a essas vontades. Não que você tenha que renunciar tudo, porém, vamos dizer que renunciar metade dá um tempinho pra Deus. Porque às vezes, às vezes acontece isso comigo. E é tipo uma coisa que é uma batalha renunciar umas vontades suas. Porém, é uma coisa que você vai ter que se acostumar se você quer servir a Deus. Entendeu? Também eu acho que, tipo assim, deixar de olhar pra gente mesmo e olhar pra Jesus, sabe? O que ele faria no meu lugar? Às vezes uma forma na empolgação do momento, agir de uma forma e agindo de outra olhando pra Cristo, entendeu? Uma forma, uma briga, de repente, você se irar, gritar, bater e pensar, não, isso não tem que fazer, isso tem que fazer o que Jesus faria, entendeu? Ser manso, ter paciência, entendeu? Conversar. São vários exemplos que é bem pessoal, entendeu? Eu acho que a gente tem que sim, tipo, entregar tudo. Nem tipo você parar de fazer tudo, sabe? Mas tipo, você entregar tudo, todas as situações da sua vida pra Deus, entendeu? Então é tipo assim, aquela questão do outro versículo que fala: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, entendeu? Então você não se preocupar com as outras coisas, você tipo não ligar pro resto, ligar para aquilo, pro reino de Deus, entendeu? Buscar o reino de Deus, porque as outras coisas Deus vai acrescentar pra gente, entendeu? Isso é muito interessante porque assim, quando a gente fala a gente tem que buscar o reino de Deus, você não consegue trabalhar em cima desse pensamento se você não estudar sobre ele. O nosso objetivo aqui hoje é muito mais do que pegar todos os versículos bíblicos e bater, é incentivar você a tentar descobrir o que é esse reino. Cada um aqui vai ter uma visão, cada um vai ter um jeito de achar que é o reino, porque o reino ele é pessoal. Da mesma forma que ele é coletivo, ele também é pessoal.
E Jesus ele dá muito mais exemplos de um reino pessoal do que de um reino coletivo. Quando ele trata no individual, ele mostra para você que você tem a necessidade de compreender você mesmo e aplicar a figura dele em você. Porque se você não se vê, como é que você sabe o que precisa mudar para se tornar como Cristo? Entendeu? Você citou uma frase que é uma frase muito citada, na verdade é o título de um livro, No Meu Lugar, O que Jesus Faria. Né? Existe um livro que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E durante muito tempo na minha vida eu passei falando essa frase, citando essa frase para mim mesmo. Né? Eu ia fazer alguma coisa, daqui a pouco eu parava e falava, pô, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Entendeu? E é um caminho muito bom, porque você começa a compreender a dimensão do que Deus pode realizar e do reino dele, entendeu? Na sua vida. A aplicação do reino hoje é uma coisa muito difícil, porque, como você disse, o reino exige renúncia. A renúncia que a gente tem que estar fazendo para poder servir nesse reino é uma coisa que poucas pessoas estão acostumadas. Né? Você ter que confessar o seu pecado, por exemplo, você ter que se submeter a uma liderança, você ter que participar de um ambiente onde você poderia estar fazendo outras coisas, mas tem que estar renunciando à sua vontade para poder estar fazendo uma coisa que de repente você nem acha tão necessária assim, entendeu? Mas essa vida de renúncia para poder seguir o reino, ela é algo que muita gente precisa ainda descobrir como viver, entendeu? O que hoje a gente precisa compreender a respeito do reino de Deus é que, assim, por mais que ele seja difícil, por mais que seja complicado renunciar, é extremamente necessário viver isso, para que você possa ter alegria, para que você possa ter vida plena. Você necessita seguir as regras desse reino. Como eu já disse, o objetivo que nós temos nesse vídeo é fazer com que você, que está em casa, desenvolva uma vontade de buscar, compreender e entender a respeito do reino de Deus. Assim como cada um aqui busca, ora, trabalha, se renuncia para poder compreender mais desse reino, nós desejamos que isso também aconteça na sua vida. Alguém tem alguma experiência assim que poderia passar para a galera que está vendo a gente a respeito de como agia antigamente e quando teve a compreensão do reino, como isso acabou transformando, agia de uma forma diferente e agora isso já tá mudado, já houve uma transformação? Eu tenho. Tipo, não é nem questão de pecado assim exatamente, mas acho que um exemplo até bom. Que eu era viciado em assistir futebol, entendeu? Viciado, acompanhava tudo que é notícia e tal. Era fissurado mesmo, eu não podia perder um jogo, entendeu? Tava o tempo todo pensando nisso. Mas depois que eu fui compreendendo que tipo, a gente não pode dar importância. A gente pode até assistir, não tem problema assistir, ainda continuo assistindo, entendeu? Mas a gente não pode dar a maior importância para tantas áreas, né? Idolatria. Senão a gente começa a colocar Deus em segundo lugar e isso não pode, Deus não divide agora dele com ninguém. Assim, é difícil, mas você vê quando você começa a fazer isso, as coisas começam a fluir, porque foi algo, cara, que Deus mandou. Se Ele mandou, é algo que vai funcionar e com certeza é a melhor solução. No momento a gente não enxerga, claro que a gente quer fazer a nossa vontade, porque quem não quer fazer a sua vontade. Mas depois, quando você olhar pra trás e ver o que você poderia ter feito e o que você fez, é algo assim, extraordinário, porque você vê o agir de Deus mesmo, entendeu? Isso é muito importante. E eu também tenho, tipo, eu até hoje em dia ainda tenho aquele vício de celular e tal, mas depois
pra mim, eu vivi o reino de Deus por estar dentro da igreja, estar em comunhão com o irmão. E tipo, eu não vivi o meu individual com Deus. E eu não via, eu pensava que tô no reino de Deus, tô bem. E tipo, eu era muito viciada, então tipo, em casa eu fico. E aí tipo, tu acaba não tendo a intimidade com Deus e você não acaba, tipo, você não acaba vivendo o reino de Deus individual, o seu individual. E você acaba só achando que o reino de Deus é coletivo. Aí você acaba errando nisso, porque Deus também quer você sozinho explicando seus motivos, suas falhas, seus erros, entendeu? E hoje em dia eu entendo isso, que tipo, você pode abrir mão de um negocinho pra estar no seu individual com Deus, pra você entender mais sobre o reino até no seu individual. E hoje em dia, graças a Deus, eu entendo. Isso é uma dificuldade que muita gente tem, né? O pessoal acha que, não, eu vou pra igreja, mas eu tô lá todo domingo, na igreja ou na missa, ou no culto, ou sei lá, no centro que eu frequento. A pessoa tá lá e acha que o fato de estar num ambiente onde o povo se reúne em nome de Deus, aquilo faz com que ele faça parte do reino de Deus. Vocês acham que isso realmente acontece ou não? Ou isso está errado? Não, com certeza acontece. Não, acontece. Não, acontece, As pessoas só que não é pensam, correto. as pessoas pensam. E, gente, mas porque é todo dia você buscando, todo dia você tentando, já é difícil, imagina uma vez na semana. Tem gente até que tenta viver o reino de Deus fora da igreja. Difícil. Aí quando entra na igreja, acha que não tem que viver, tem que viver os dois, entendeu? Junto. Não tem como viver sem a igreja. Não que não tenha, mas é muito difícil, entendeu? Então é uma coisa que é coletivo. É o seu individual e o seu coletivo com a igreja. Então o reino de Deus, ele pode ser, como nós falamos, individual e coletivo, ou ele tem que ser individual e coletivo juntamente? Ele tem que ser. Individual e coletivo. Porque a gente precisa, né? A gente precisa. Na verdade, eu creio que o fator individual, ele sirva o fator coletivo, entendeu? Você se edifica individualmente para o bem coletivo também, sabe? Entendeu? Para o bem, para ajudar os andar outros em também. comunhão. Isso, Porque vem exatamente. aquele lance do membro. Tem a questão da unidade do pensamento, entendeu? Sabe? Isso, tipo, cada um se edificando, isso ajuda na unidade do entendimento, sabe? Entendeu? É isso que eu penso. Então assim, eu posso afirmar que dentro do reino de Deus, se hoje eu melhorar, vamos botar em questão de nível, se hoje eu estou no nível 3 e amanhã eu buscando vou para o nível 4, eu posso fazer com que ele que está no nível 2 também suba para o nível 3? Com certeza. Porque vai ser a mesma ajuda. É uma troca, né? Uma troca do que você sabe, você troca o que você sabe, a pessoa te entrega o que ela sabe e juntos possam ter algo, né? Crescer juntos em Deus. Encaixe, né? O que você tem, talvez a pessoa não tenha, o menino e a menina não tenha, e você ajuda. E você acaba, vamos dizer, subindo o nível. A unidade do corpo faz com que o corpo tenha o crescimento. Eu acho que podia acrescentar a duração do reino de Deus. Tipo, tem um Daniel 2:44, diferentemente dos governos humanos que são temporários, o reino de Deus jamais será arruinado. Tipo, a pessoa entender que ela pode buscar o reino de Deus a qualquer hora e mesmo pra ela entender que não tem uma duração, entendeu? Que o reino de Deus é pra sempre, ela pode buscar a qualquer minuto, entendeu? Acho que seria legal, pô. Já acabamos de colocar. Pode ser. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Cara, eu acho que isso é muito importante, que a gente acaba vivendo muito só do que a gente fala, entendeu? Sabe? Tipo, a gente acha que a pregação, sabe, é só o falar, sabe, entendeu? Só que tem a ver com o agir, tem a ver com a ousadia também, de você ter a mente e andar como Jesus andou, sabe, entendeu? Cada um de nós, sabe? Isso faz parte do reino de Deus. Mas que em nome de Jesus a gente possa experimentar o verdadeiro reino de Deus, serviço a Deus e possamos conquistar isso. Que a gente consiga buscar e que cada pessoa que conseguir olhar, ver o vídeo, busque junto, entendeu? E que a pessoa se toque no coração dela, pô, eu quero buscar.
Bom, é isso aí, galera. A gente conversou um pouquinho hoje sobre o Reino de Deus. Eu espero que você de casa tenha gostado. Espero que o que a gente tem falado aqui possa estar edificando a sua vida. E se você tem dúvidas sobre esse tema, tem alguma coisa que você queira aprender mais sobre isso, manda um recado pra gente, bota aqui nos comentários, entendeu? Pede ajuda aí, sei lá, no Facebook, comentário aqui. Se você tiver o WhatsApp de alguém, manda pro WhatsApp de alguém. Se não tiver, pede, de repente alguém te dá. Tá bom? Mas galera, faz o possível aí para poder estar aprendendo isso, porque isso aí é exatamente o que você precisa para transformar a sua vida. Beleza? Se inscreve no canal. Dá um like aí, ajudar a gente. Comenta aí o que você precisa. E compartilha. Uou! Fechou. Não, cara, ele entende. Ele tem cabelo de homem. Ele não pentia o cabelo dele. Cara, que ele pentia. Pentia? Não Eu pensei em falar isso. Agora pegou o papo? Aí tá Vai, só que eu vou chamar. Ele tá escovando o dente agora, cara. Ah, meu.